boa noite, seus pão na chapa. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão tranquilo? Mais um clássico entre São Paulo e Corinthians, o majestoso, famoso majestoso, né? E deu Corinthians, depois de quase 6 anos que o Corinthians não vencia o São Paulo no Morumbi. O Corinthians conseguiu fazer um primeiro tempo excelente, aniquilando as jogadas do São Paulo e fazendo os contra-ataques veloz, rápido, né? E fez 2-0, né? Mas antes, deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações para quando eu postar vídeo vocês receberem, né? Dá essa força pro canal e vamos falar o que foi esse majestoso. Eu assisti o jogo todinho, né? O Corinthians inteiro em campo, né? O Corinthians, eu assisti Corinthians e Guarani também, jogou muito bem o Corinthians e vi os melhores momentos. E eu vi o jogo do São Paulo e Portuguesa. Minha voz tá um pouco ruim porque ontem eu assisti o jogo do Palmeiras e aí fiquei rouco, não tem como. Mas vamos lá. O Corinthians conseguiu aniquilar as principais jogadas do São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo não conseguia fazer uma triangulação boa. O sistema tático do Corinthians muito bem em campo. O Rogério Ceni não conseguiu armar esse jogo, né? Não conseguiu fazer com que o time conseguisse sair com a bola dos laterais para o meio, do meio para os laterais. O Orejuela, né, para não falar outro nome, não conseguiu apoiar o ataque porque estava preocupado com o Roger Guedes, né? O Roger Guedes deu muito trabalho, muito sufoco pro Orejuela. Ele não conseguiu fazer as jogadas, ajudar no ataque, como ele estava fazendo como ele fez contra a Portuguesa, né? Com isso, o Corinthians consegue abrir o placar com o Jadson, né? Jadson, Adson, acho que é Adson. Consegue abrir o placar. Depois, numa bela jogada também do Roger Guedes pela lateral, ele recebe uma bola ali. E aí ele faz uma bela jogada, cruza essa bola. De novo, o Adson foi lá e fez gol. Tanto é que ele foi escolhido como o melhor jogador do jogo, né, pela Federação Paulista. E com isso o Corinthians sai o primeiro tempo vitorioso, ganhando de 2-0. São Paulo sem transição, uma bela apresentação do Cássio, né? O São Paulo acho que teve 2 ou foi 3 oportunidades no primeiro tempo de fora da área, porque não estava conseguindo fazer essa transição ali dentro da área, então tinha que chutar e começou a chutar. E o Cássio fez belas defesas, né? Uma foi para fora e 2 o Cássio defendeu. Com isso, o Corinthians sai o primeiro tempo vitorioso. São Paulo tem que voltar para o segundo tempo já mexendo, né? Não sei o que aconteceu, não sei o que acontece com a cabeça do Rogério Ceni. Não acho um técnico ruim, porém tem umas horas que eles morrem com as convicções deles, né? Os técnicos brasileiros e os técnicos estrangeiros também, eles acham que uma jogada tem que ser aquilo e vai ser aquilo. Ele me vem sem o Luciano dentro de um clássico. Se você pôr o Caleri no jogo contra a Portuguesa, e aí você coloca o Luciano no banco, um dos principais jogadores que o São Paulo tem, beleza, joga o primeiro tempo, o cara não foi bem, você troca. Outro também é o Galopo. O cara fez 2 gols no jogo passado, anterior, e o cara não é escalado. Mas tá na cota dos estrangeiros. Entendeu? Pra não falar outra palavra. Não interessa, cara. O cara era pra estar em jogo hoje. Ele tá jogando bem, ele tá fazendo... Ele ajuda no ataque, ele ajuda a pressionar, ele ajuda a defender. Então, assim, deveria estar em campo hoje. Não estava em campo. Mas tá na cota, são 8 estrangeiros, 3 fica fora, depois 3... Cara, você tem que decidir, olha, são 5. Esses 3 aqui não pode sair mais porque eles estão jogando bem. É o Arboleda, o Galopo que tá jogando bem, que tá fazendo a diferença ali na frente, junto com o Caleri. Ele vai e tira, não veio com o Galopo. Ok. A forma de jogar também, muito, sabe, não tinha jogada do São Paulo. São Paulo muito abaixo do que foi contra a Portuguesa, muito abaixo do que foi a defesa hoje, muito abaixo do que foi contra o Palmeiras, né? São jogos que eu assisti, jogos que eu vi. Então o São Paulo não conseguiu fazer essa segurança em cima do Corinthians nos contra-ataques, e o Corinthians conseguiu abrir o placar
saindo por 2-0. No segundo tempo, que o Rogério Ceni altera e troca, aí o São Paulo já consegue ter mais ataque, mais a defesa já começa a melhorar, porque o Corinthians parou de contra-atacar, parou de procurar o resultado e estava jogando nos erros do São Paulo. Então o Roger Guedes pegava essa bola, segurava muito essa bola lá no ataque, o Yuri Alberto também, para poder passar o tempo. 2-0, você consegue manter, né? Aí acho que, se eu não me engano, ali lá por volta dos 30, 35 minutos, o Luciano consegue fazer o gol, né? Nessa que ele fez o gol, nessa que ele consegue fazer esse gol, ele consegue colocar mais pressão no jogo, né? E aí foi martelando, mas infelizmente o Luciano ainda quase faz o segundo gol, né? Aí você fala, por que o Luciano ficar no banco? O Luciano sai da área para buscar a bola, o Luciano faz essa marcação pressão, junto com... Não dá para entender. Com isso, o Corinthians consegue vencer o São Paulo, depois de 6 anos quase, acho que é 5 anos e alguma coisa. A última vitória do Corinthians no Morumbi foi em 2017, né? Consegue vencer o São Paulo, consegue colocar uma vantagem boa no seu grupo, né? Tá com 10 pontos, se eu não me engano, o segundo colocado tá com 8, né? E o terceiro, se eu não me engano, tem 6. Então, praticamente, né? A gente sabe que falta mais jogos ainda, mas tá bem encaminhado no seu grupo e mostra um belo futebol novamente. Jogou muito bem contra o Guarani, né? Saiu perdendo com 1 minuto de jogo, mas foi lá, empatou e virou o jogo, e depois teve chance de fazer mais gols. Teve um deslize ali da zaga, ali os 15, 20 primeiro minuto ali. Tava tomando muito sufoco, a zaga perdida. Eu achei até que ia acontecer isso hoje, porque você tem um ataque do São Paulo rápido, veloz, né? E que dá esse trabalho. Porém, não foi. O Corinthians conseguiu travar o meio-campo do São Paulo e as zagas. Então, o Caleri praticamente estava jogando sozinho lá na frente, né? Teve um lance do São Paulo que dava pro atacante cruzar pro meio. O Caleri estava chegando, ele tentou chutar, chutou todo desengonçado, não conseguiu fazer nada, né? Então, essas são as análises do jogo. Foi uma bela vitória do Corinthians. Isso fortalece, mostra que o que o Roger Guedes falou esses dias, né? Que tá muito mais fácil trabalhar com o Lázaro do que era trabalhar com o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, ele fez um bom trabalho, eu achava o trabalho dele no Corinthians muito bom, mas ele fez uma puta de uma pilantragem com o Corinthians, abandonando o Corinthians para ir pro Flamengo, né? E aí ontem ele perdeu mais uma, e aí a torcida martelou. E é isso, pessoal. Aquele que era dado como favorito, perdeu ontem. O que era dado como favorito hoje, perdeu também. Então, com isso, o Corinthians vence, o São Paulo perde, mostrando as suas falhas, mostrando que a zaga do São Paulo totalmente perdida em campo, né? O Orejuela, o Arboleda e o Orejuela ali perdido em campo, não sabendo o que estavam fazendo, né? Não vi as entrevistas ainda, eu vou assistir agora as entrevistas do Rogério e a entrevista do Lázaro, para entender o que eles tentaram fazer no jogo e o que deu certo e o que deu errado. Para mim, o São Paulo foi muito fraco hoje, do meio para trás, e do meio para frente não teve eficiência, né? Com isso, o São Paulo perde o primeiro clássico do ano, né? Empatou com o Palmeiras, aí agora perdeu pro Corinthians, e vamos ver como é que vai ser, né? Tamo junto. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, ativa o sininho, se inscreve no canal, vem curtir o canal com a gente. Eu tô sempre aí falando de todos os times, trazendo conteúdo para vocês, tentando sempre melhorar para fazer vocês felizes, né? Pra gente parar um pouco de viver das mídias, né? Por exemplo, vai ter que esperar agora lá no final do Fantástico para ver os gols, os lances, as coisas que aconteceram do jogo, né? Quem tem TV convencional, agora quem tem internet vai conseguir ver pela Sport TV, etc e tal, se tiver os canais, né? Tamo junto, uma boa noite para vocês, um excelente domingo, que a semana seja maravilhosa para todos. Na semana venho trazendo mais conteúdo para vocês, e tamo junto, um pão na chapa para todos.